volta de Jesus. Apocalipse 22, 17, e o tema, o Espírito e a noiva dizem, vem. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Que lindo. Que a gente possa ter essa sede desta água da vida. Que a gente possa tomar posse dela. E nessa jornada que nós estamos empreendendo para a Nova Jerusalém, como a gente precisa da água da vida. Como a gente precisa a cada momento ter essa fome, essa sede de Deus. E é tão interessante que o próprio Deus diz assim, olha, sabe quando é que vocês vão me encontrar? Deus na verdade está atento, caçando, procurando pessoas que estão na caça de Deus, ou à procura de Deus. E Ele dá uma resposta, dizendo que nós o encontramos quando nós o buscamos de todo o nosso coração. Então tem que ser uma busca do profundo do nosso espírito, uma busca do profundo da nossa alma. Ok, então é muito, mas é muito importante que a gente seja com o coração aberto nessa busca. Nós vamos observar uma coisa interessante. Nessa jornada que estamos empreendendo para Nova Jerusalém, para nossa pátria celestial, para as bodas do Cordeiro, para o encontro com Jesus. Então há um processo, e nesse processo é importante que a gente não saia fora desse processo. Quando a gente olha, por exemplo, quando a nação de Israel saiu da escravidão do Egito e foi para a terra que mana leite e mel, a gente encontra eles atravessando o deserto. Deserto é lugar de amargura. Deserto, muitas vezes, é o lugar de dor. Eu estou falando em um deserto quando a pessoa está enfrentando sem Jesus. Esse lugar é um lugar de dor, de sofrimento, de escassez, de amargura. E nós encontramos, mesmo sendo o povo de Deus, mas sem ter ainda esse relacionamento tão profundo com Deus, nós encontramos esse povo praticamente, quando eles viajaram 3 dias no deserto, eles não acharam água, eles não encontraram água. Diz a palavra que eles chegaram a um lugar chamado Mara, e praticamente não puderam beber as águas, porque as águas eram amargas. Por isso aquele lugar se chamou Mara. E o que o povo fez? Começou a murmurar, começou a reclamar. Sabe quando uma pessoa não tem um conhecimento real e verdadeiro da pessoa de Jesus? No deserto, nas lutas, nas adversidades, ele simplesmente começa a reclamar, a murmurar. E esse é grande problema, quando alguém não consegue olhar para o alto, onde a Bíblia diz que devemos olhar para o autor e consumador de nossa fé. Como nós precisamos verdadeiramente olharmos para Jesus. Com a música que a gente canta sobre a bondade de Deus.
todos os dias nós precisamos ver a bondade de Deus. Mas como é que alguém consegue ver a bondade de Deus se não conhece a Deus, se não conhece a Jesus? Se na verdade não tem um profundo conhecimento da mensagem da cruz? Como é que alguém realmente vai observar, entender, tomar posse dessa bondade? Então a tendência natural é exatamente murmurar. O povo murmurou, porque não havia água. 3 dias de caminhada no deserto, eles estavam com sede. Imagina os mais velhos, as crianças com sede. E a gente para entender, tudo que eles precisavam era confiar, era falar, era conversar com Deus. Mas não, eles murmuraram. Mas nós encontramos uma coisa interessante. É diferente na vida do homem de Deus. Tem homens e mulheres de Deus aqui? É totalmente diferente na vida do homem ou da mulher de Deus, que sabe que nessa jornada, nessa travessia no deserto, nesse caminho para a Nova Jerusalém, para a pátria celestial, para o encontro com Jesus nos ares, ele sabe que em todo momento Deus está atento, Deus está pronto para atender as suas necessidades, das mais simples às mais complicadas. A tal ponto que Paulo diz à igreja de Filipe, aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 19, ele diz assim: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, em quem, gente? Em Cristo Jesus, todas as suas necessidades. Sejam elas as básicas, as mais simples, ou até as mais complicadas. Nessa jornada, eu quero que você entenda, nessa jornada que a gente está caminhando, e está mais perto do que nunca, de chegarmos à Nova Jerusalém, de participarmos do momento mais glorioso da nossa existência, que é as bodas do Cordeiro, o momento que Jesus nos receberá nos ares, e a Bíblia diz que para sempre nós estaremos com Ele. Então nessa jornada, todos nós enfrentamos desertos, mas precisamos entender que Deus é bom todo dia. Todo dia Deus é bom, e Deus quer suprir todas as nossas necessidades, todos os nossos anseios. Então o que o homem de Deus faz? Na adversidade, na luta, no deserto, o homem ou a mulher de Deus simplesmente clama. Deus diz assim: clama a mim e eu vou te responder. Olha que lindo, Deus está dizendo: olha, tudo que você precisa é clamar. Ele não disse para a gente reclamar, não disse para a gente murmurar. O povo que não tinha uma experiência tão real com Deus como Moisés, fez o que? Murmurou, reclamou. Mas Moisés não. Diz o texto que Moisés clamou ao Senhor. E quando ele clama a Deus, dizendo: Senhor, olha, o povo está murmurando, o povo está com sede, o povo está meio revoltado. Mas Deus ouve o clamor do sacerdote dele. Eu vou repetir: Deus ouve o clamor do sacerdote. A Bíblia diz, Pedro disse, nós somos um reino, nós somos uma nação santa, um reino sacerdotal. Eu estou falando aqui com sacerdotes, eu estou falando com pessoas que verdadeiramente têm essa aliança, esse compromisso com Deus. E quando nós clamamos, Deus para nos ouvir. Imagina nessas 72 horas, grandes coisas Deus fará no nosso meio.
Desde aquele horário que tiver mais gente, 200, 300 pessoas ou mais, ou até aquele horário que tiver apenas, quem sabe, 5 pessoas, 10 pessoas, não importa. Nessas 72 horas, Deus vai ouvir o teu clamor. Deus ouviu o clamor de Moisés. Deus ouviu o clamor de Moisés, e Deus quer ouvir o teu clamor, e não apenas ouvir, Deus sempre vai gerar uma providência. Não, acho que você não entendeu. Meu irmão, a providência já está liberada sobre a tua vida, a providência já está liberada sobre a sua casa. É uma cura, é um milagre, é uma libertação, é uma vitória. Já foi providenciado aquilo que você precisa. E Deus disse para Moisés, olha, Deus mostrou a Moisés um pedaço de lenha, e Deus disse para ele: pegue esse pedaço de madeira, pega esse lenho e lance nas águas. Aí a gente já começa a observar uma coisa interessante. Está falando de madeira, está falando de um pedaço de lenha, um lenho. A gente já pode começar a caminhar para a cruz, para o madeiro, porque a resposta para a amargura, a resposta para a dor, a resposta para o sofrimento, a resposta para a angústia, a resposta para a depressão, a resposta para que haja libertação, está exatamente na cruz de Cristo. Nós precisamos entender a mensagem da cruz, nós vamos entender a visão da cruz. Então você pode observar que já começa algo se manifestando, levando a cruz. Então havia águas amargas, havia amargura. Então Deus mostra a Moisés um pedaço de lenho, um pedaço de madeira, e diz a Moisés: lance nas águas. Já parou para pensar? Águas que corriam, mas quando ele lança na água pedaço de madeira, diz a palavra, quando ele lançou aquele lenho, aquele pedaço de madeira, diz que as águas se tornaram doce. Oh, meu irmão, se a vida de alguém é uma vida de amargura, se a vida de alguém é uma vida de dor e de sofrimento, se não há expectativa, se não há esperança, se não há vida, nessa travessia, Deus quer transformar a vida amarga em uma vida doce como mel. Eu quero que você entenda isso. É importante a gente tomar posse disso. Aquele povo só tinha água amarga, só amargura para beber. E quantas pessoas estão vivendo só a amargura, só a dor, só o sofrimento. Mas hoje e sempre, Deus quer trazer à nossa vida a doçura da sua graça, a doçura do seu amor, a doçura da sua misericórdia, a doçura do seu cuidado, a doçura da sua fidelidade. Deus quer trazer a você uma vida diferenciada. Por isso é importante que a gente prossiga em conhecer a Deus. Então praticamente Deus providenciou o que eles precisavam para continuar a jornada. Mas a gente observa, escute, que é triste a visão, a vida de alguém que não tem uma visão da cruz, não tem uma visão clara da cruz de Cristo. E nós encontramos esse povo que já teve uma experiência lá em Mara, mas quando chega praticamente no deserto de Sim, mais uma vez eles sentiram sede. Eles se acamparam em Refidim e ali eles sentiram sede. E o povo começou a contender
com Moisés. Eu imagino que Moisés estava enfrentando quando o povo chega para ele e bate forte dizendo: dá-nos água para beber. Você precisa providenciar água. Moisés olha para ele: por que vocês estão contendendo comigo? Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Eles já tiveram uma experiência lá em Mara. Eles não precisavam entrar em contenda. Eles não precisavam reclamar, não precisavam murmurar. E ele pergunta: por que vocês estão tentando a Deus? Sabe, a gente tem que aprender a ter uma visão muito clara da mensagem da cruz, para que em nenhum momento a gente venha tentar a Deus, ou desconfiar do caráter de Deus. Ele disse: eu sou a tua sombra, a tua direita. Ele diz: eu te pego pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, o que, gente? Descansará. Agora, como que alguém pode desconfiar do caráter de Deus, não crer nele, não confiar nele, não acreditar nele, não acreditar no que ele diz, como o povo não acreditou e começou a contender com Moisés e a tentar a Deus? Escute, o povo simplesmente murmurou, a tal ponto de dizer: por que você, Moisés, nos fez subir do Egito? Para que a gente venha morrer de sede nesse deserto. Por que você fez isso? Nossos filhos, nosso gado vai morrer de sede no deserto. Sabe por que eles estavam dizendo isso? Porque ainda não tinha uma graça, uma visão clara das promessas de Deus, da graça de Deus, e trazendo para a nossa realidade. Não tem uma visão clara da mensagem da cruz. Agora a gente precisa entender, nós vamos compreender a mensagem da cruz e tomar posse dela. Olha só, mais uma vez, o sacerdote, o profeta, o líder, e eu estou falando com sacerdotes. Então, olha, eu creio que você é um sacerdote na tua casa, você é um sacerdote no teu trabalho, você, na verdade, ocupa uma posição de liderança, e muitas vezes você é o profeta na tua casa, no teu trabalho, aonde você estiver. Deus te levantou para ser uma voz profética na vida de outras pessoas. E olha como age o profeta, olha como age o sacerdote. O que ele fez? Não foi brigar com o povo. Ele foi falar com quem pode todas as coisas. Eu tenho uma notícia para você, ele está aqui hoje. Eu tenho uma notícia para você, ele está com você todos os dias da tua vida. Ele está com você todos os momentos da tua vida. Sabe que a gente tem que aprender a falar, em vez de murmurar, de reclamar, de ficar desanimado, desmotivado, de cabeça baixa. A gente precisa falar com quem pode. Porque quando você fala com quem pode, você pode todas as coisas. Então vou repetir: quando você fala com quem pode, você pode todas as coisas. Porque quem pode te fortalecerá. Você está entendendo? Moisés foi falar com Deus. Moisés fala com Deus. Escute, ele olha Deus, ele abre o jogo, ele abre o coração e diz: Deus, daqui a pouco esse povo vai me apedrejar, porque eles estão com sede. O que eu vou fazer, Senhor? Aí Deus disse: Moisés, é muito simples. Chama o povo, chama todo o povo, chama os anciãos e pega o que você tem na tua mão. O que é que você tem na tua mão? A vara. Pega a vara, e com essa vara, a vara que você feriu o rio, e o rio se tornou em sangue, com essa vara
eu quero que você faça uma coisa. Fique sabendo que eu estarei diante de ti. Quem tem a vara aí? Deixa eu ver quem trouxe a vara hoje. Cadê a vara? Deixa eu ver a vara. Cadê a vara? Deixa eu ver quem trouxe hoje. Pega a vara. Pega a palavra. Pega a palavra. Está nas suas mãos um tesouro sobrenatural. Uma resposta para todas as áreas da tua vida. Pega a palavra. Toma posse dela e vai. Porque se você pegar a palavra, se você tomar posse dela, presta atenção, se você tomar posse dela, Deus está dizendo: eu irei diante de você. Deus só vai à frente de quem toma posse. Deus só vai à frente de quem toma posse. Então eu disse: pega a vara e vai, e eu irei na sua frente. Eu vou tomar a frente. Eu não sei o que você está enfrentando, não sei o que você está passando, mas se você tomou posse da palavra, Deus já tomou a frente, e o nome dele vai ser glorificado na tua vida. Então escute bem, ele disse: eu estarei ali diante de ti, e sobre a rocha em Horebe. E eu quero que você faça uma coisa: você vai ferir a rocha. Quem é a rocha, gente? Quem é a rocha? Jesus é a rocha. É a pedra de esquina que sustenta o templo. É a pedra que sustenta a igreja. Por isso o próprio Jesus diz: sobre esta pedra, sobre esta rocha, sobre o Cristo, edificarei a minha igreja. E o que mais? E as portas do inferno não irão prevalecer contra ela. Então Deus disse para Moisés: vai lá, pega a vara e fere a rocha. Eu acho que você não entendeu. A rocha já foi ferida. Há quase 2000 anos atrás, no monte chamado Caveira ou Gólgota, a rocha foi ferida. Eu quero que você entenda sobre a rocha, sobre aquele que estava no madeiro, sobre aquele que estava na cruz, estavam as nossas doenças, as nossas enfermidades, as nossas angústias, os nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas maldições, as nossas doenças, os nossos pecados. Sobre a rocha que estava no madeiro, sobre o Cristo que estava na cruz. Tudo foi sobre ele. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, tem paz aí, gente, tem paz aí, tem luta, tem adversidade, mas nós temos paz, sabe por quê? Porque nós sabemos, nós temos certeza que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. O que o povo precisava? De água. Deus disse: fira a rocha, você precisa ferir a rocha. Diz a palavra, Deus disse: você ferirá a rocha e dela sairão águas. Alô, quando Jesus morreu na cruz, dele saiu sangue e água. Por isso ele disse: quem tem sede, vem a mim e beba. O que você precisa? O que é que você necessita? Deus disse a Moisés: você vai ferir a rocha, e a rocha vai fluir da rocha, que o povo precisa. Naqueles dias precisavam de água para beber. O que é que você precisa? O que é que você necessita? É uma cura? Da rocha vai sair a tua cura. É a solução de um problema?
da rocha vai sair a solução do problema. É vida, da rocha virá a vida. É prosperidade, da rocha virá a prosperidade. É salvação da tua família, da rocha virá a salvação da tua família. É perdão de pecados, da rocha virá o perdão de pecados. A rocha já foi ferida. Eu quero que você entenda. E quando Moisés feriu a rocha diante dos olhos de todos, diz a palavra que da rocha saiu água. E toda aquela multidão, sei lá, entre 2 milhões ou 3 milhões de pessoas, afinal eram 600 mil homens, eram aqueles de 20 anos para cima, prontos para a guerra. Então imagina os que tinham menos, os que tinham mais de 60, imagina aí mulheres e crianças. Então vamos lá, uns 2 milhões a 3 milhões de pessoas. E da rocha, você imagina o que uma vara pode fazer numa rocha? E quando ele fere a rocha, ele não precisou bater 2 vezes, nem 3 vezes. A rocha foi ferida uma vez. Eu quero que você guarde isso em seu coração. A rocha já foi ferida uma vez. Lá no Gólgota, lá no Calvário. E da rocha saiu água. Imagina os animais e todos matando a sua sede. Nesses 72 horas, Jesus quer matar a tua sede. Eu vou repetir. Jesus quer matar a sua sede. Você vai ver como Ele fará maravilhas na tua vida e a sua história não será mais a mesma. Olha, de tal forma a coisa foi tão terrível. Houve Moisés chamou aquele lugar de Massá, que quer dizer tentação, e Meribá, que quer dizer contenda. Era o povo tentando a Deus e tendo uma contenda com os servos de Deus. E a pergunta ele disse: olha, por que vocês tentaram a Deus? Por que vocês tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Eu estou aqui para dizer para você que o Senhor está no meio de nós. Eu estou aqui para dizer para você que é chegado o reino de Deus. E o reino de Deus é gozo, paz e alegria. E o reino de Deus está no meio de vós, está no meio de nós. Agora entenda, muitas vezes, situações da nossa vida nos levam a perder a visão da mensagem da cruz. E eu vou te mostrar uma coisa, muitas vezes é as pressões da vida. Pode levar uma pessoa a perder a visão da mensagem da cruz. A pressão é tanta, as lutas são tantas, as adversidades são tantas, que essa pessoa deixa de ter uma visão clara da mensagem da cruz, de fazer aquilo que Deus disse para fazer, de crer em Deus, conforme o que Ele fala, conforme o que Ele diz. E quantos têm perdido a visão da mensagem da cruz? E eu estou falando de um homem que abriu o mar vermelho, que feriu a rocha, saiu água. Alguém que fez as pragas descerem sobre o Egito. Eu estou falando de alguém que ficou 80, não foi 72 horas, foi 80 dias no Sinai. Quando ele desce do Sinai, seu rosto brilhava, estava cheio da glória de Deus. As pessoas não conseguiam olhar para Moisés por causa da glória de Deus. Mas em um momento, ele cede às pressões. No caso de Moisés, foi mais uma vez,
um povo obstinado, um povo duro de coração, um povo rebelde, murmurador, e que fizeram uma pressão sobre Moisés, porque mais uma vez, eles agora estavam no deserto de Zim, pelos lados ali de Cádiz, logo depois da morte de Míriam. Escute bem, e diz a palavra, que o povo mais uma vez murmurou. O povo realmente murmurou. O povo se levantou contra Moisés, a tal ponto que disseram: por que você nos trouxe a esse deserto mais uma vez? Por que você nos trouxe a esse deserto para que morramos, nós e os nossos animais? Por que você nos fez subir do Egito para nos trazer a este lugar mau? Lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber. Por quê? Moisés começa a sofrer uma pressão terrível. Eu sei que me dirijo a pessoas que estão enfrentando uma pressão muito grande na sua vida. Muitas vezes essa pressão é uma doença, e o diagnóstico é: não tem cura. O que a medicina diz, não tem jeito. Muitas vezes é o casamento que está se desabando. A pressão na vida conjugal é muito grande. Muitas vezes é na vida financeira. Os problemas financeiros vieram de uma vez e a pressão é tão grande. Muitas vezes é na vida emocional. A pressão é tão grande. E muitas vezes a pressão é tão grande que as pessoas, na verdade, perdem uma visão da cruz. Deixam de entender o que Deus fala, o que Deus disse. Deus disse que a rocha já foi ferida. Deus disse que Ele, Jesus, levou sobre si as nossas doenças, as nossas dores, as nossas angústias, as nossas tristezas, as nossas maldições. A rocha já foi ferida. Mas as pressões são tão grandes que a pessoa se esquece disso. O que a pressão fala mais alto foi exatamente o que aconteceu com Moisés. Ok, ele vai lá e fala com Deus. Ele conversa com Deus. Deus, olha, de novo esse povo, Senhor, o que eu faço? De novo, esse povo está fazendo uma pressão tão grande, eu estou irritado, eu estou angustiado com essa pressão. Deus disse: Moisés, calma, calma. Eu não sei como você se encontra diante das pressões que você está enfrentando, mas Deus está dizendo para você hoje: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Deus disse: Moisés, é simples. Fala com a rocha. Conversa com a rocha. Quando você falar com a rocha, da rocha vai sair água. Olha a direção de Deus. Deus está dizendo que a rocha já foi ferida. Então hoje não se pode mais ferir a rocha. Hoje a gente tem que falar com a rocha. A gente está aqui para falar com Jesus. Quem crê nele, quem acredita nele, ele disse: você tem sede, vem a mim. O que você precisa? Ele disse: tudo que você pedir ao Pai em meu nome, isso eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Fala com a rocha. Deus falou com Moisés,
mas a pressão falou mais forte. Sabe, muitas vezes Deus fala com a gente, Deus fala conosco, Deus nos dá uma direção, mas a pressão é tão forte que a gente não ouve a voz de Deus. E Moisés reúne novamente a congregação, o povo. Deus disse para ele: fale com a rocha. O que Moisés fez? Imagina, a pressão era tão grande, e às vezes as pessoas agem pela pressão que está sofrendo, e não pelo que Deus diz, não pelo que Deus fala. E Moisés 2 vezes, pá, pá, com raiva, por causa da pressão, ele fere a rocha. Mas Deus é tão fiel com os seus servos, que Moisés fez uma coisa que Deus não falou para ele fazer, mas Deus honrou Moisés mesmo assim. Da rocha saiu água. Muitas vezes a gente não age conforme a visão da cruz, mas Deus é tão misericordioso que Ele ainda manifesta um milagre. Deus é bom, gente. Todo dia Deus é bom. Mas olha só, simplesmente, essa foi a atitude de alguém que cedeu às pressões. Mas quando alguém age fora do que Deus diz, ele sempre sofrerá consequências. Fique de pé, por favor. Presta atenção nisso. Deus simplesmente disse a Moisés e Arão: vocês não creram em mim, vocês não acreditaram em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel. Sabe que tem gente que continua ferindo a rocha mais de uma vez, quando deveria só falar com a rocha. Quando é que você fere a rocha? Quando você não crê em Jesus, quando você não crê no que Ele fez na cruz do Calvário. Quando é que alguém fere a rocha? Quando não descansa em Deus, quando não confia em Deus, e dá lugar à pressão, às lutas, às adversidades. Eles não creram. Deus disse, então fique sabendo, por isso você não vai colocar essa congregação na terra que mana leite e mel. Imagina, Moisés sai com uma missão de colocar o povo na terra prometida, mas em um determinado momento ele cedeu à pressão, e por isso ele não pôde concluir a sua missão, que é levar o povo, que é fazer o povo entrar na terra prometida. Mas Deus é assim, todo o propósito de Deus vai se cumprir. Eu vou dizer uma coisa para você. Jesus disse: se vocês se calarem, as pedras clamarão. O propósito de Deus nunca deixará de ser cumprido, comigo, ou como diz o outro, semigo. Comigo, ou com você ou sem você, o propósito de Deus sempre vai se cumprir. Mas eu não quero que o propósito de Deus se cumpra sem mim. Eu sei que você não quer que o propósito de Deus se cumpra sem você. Então ouça bem. Nós vamos notar que quando você, nessa jornada, nessa travessia para a terra prometida, para Canaã, você vai vencer o deserto. Estou aqui para dizer nesta hora que você vai vencer o deserto. Você que está no nosso campo online, você que depois está assistindo esse vídeo, você vai vencer no deserto. Você vai encontrar fontes de água viva, ou melhor ainda, a fonte de água viva, porque o povo diz que Deus diz: olha, só tem uma maneira de vocês encontrar fonte de água viva, de vocês vencerem o deserto,
é se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizerdes o que é reto diante de seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos. Ele fala de algumas coisas. Primeiro, ouvir. Quem está ouvindo, diga amém. Quem tem ouvidos, ouça. Primeiro, ouvir. Segundo, fazer. Terceiro, se inclinar. E quarto, guardar os mandamentos. Se isso acontecer, então você vai encontrar fonte de água viva. Sabe o que eles encontraram? Eles encontraram 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e se acamparam ali junto às águas. Quem quer se acampar junto às águas? E eu vou encerrar dizendo: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E o Espírito e a noiva dizem: vem. Yeshua, vem. Jesus, vem. Vem, Maranata. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Ora, vem o Senhor Jesus. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, é para quem quer. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aí Jesus diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Feche os seus olhos.